Hoje é o dia da Monize, é a conferência da Monize, então estamos esperando. Quer que eu comece, então? Quero. Não, mas é sério, hoje eu trouxe um assunto. Oba! Oh. Pode Todo falar? ouvidos. Uhum. Então tá. Não, é uma coisa que aconteceu com esse final de semana e eu achei bem interessante trazer para cá. Sobre a questão... acho que tá chegando alguém, ou não? Ah, é a Miriam mesmo. Sai do computador. O Agora dá celular pra que é te ouvir melhor. direitinho. Agora dá pra ouvir O direitinho. celular tá melhor. É bem melhor. Mas eu fiquei pensando nessa questão de... Uma coisa que eu acho importante a gente pensar sobre as diferenças de opiniões, enfim. E a forma também da questão da reação e da ação. Eu percebo que muitas vezes a gente fala sobre questão de amor, essas coisas, mas acabamos que na hora de agir, a gente não age conscientemente, entende? Então, acaba reagindo, então, e nisso, você não age com amor, entende? Aconteceu uma situação comigo e foi justamente na hora que a situação que eu queria reagir em uma situação que eu considerei um pouco agressiva, onde eu virei e falei assim, peraí, o que eu desejo para mim e para o mundo, sabe? E aí eu me deparei, bom, eu desejo amor, respeito, liberdade. E aí eu me dei conta, eu falei, quantas vezes nós reagimos a certas situações e não paramos para pensar assim, tá, como que eu tô agindo também com o mundo, né? Isso partir de mim. Então, se eu quero amor, então que eu haja com amor tanto comigo quanto com o outro. Né? E foi uma situação que eu peguei, achei legal de trazer, assim, para todo mundo começar a se perguntar um pouquinho mais o que você quer para o mundo e se você não está agindo também com intolerância. Porque não adianta ficar falando, eu quero amor, mas eu estou agindo com intolerância, né? E foi uma coisa que eu me coloquei, que eu falei, não, a partir de agora eu vou sempre me perguntar isso e decidir, não, vou agir pelo que eu quero, né, para o mundo, né, a partir de mim. Uma coisa que eu queria colocar. Em que momento tu percebeu algo assim? Em que momento? Que caiu a ficha? Foi uma questão política. E foi na hora que eu vi uma situação e que eu me deparei com isso e não que eu queria agir com raiva, mas eu percebi que eu estava meio que agindo numa reação, assim, eu não cheguei a fazer nada, mas eu estava querendo reagir, mas só que eu estava assim... A indignação é alta nesses momentos atuais, as pessoas andam bastante indignadas, né? E aí foi que eu virei e falei assim, não, peraí, eu quero, a pessoa estava falando sobre amor e estava agindo de uma forma um pouco que eu desconsidero, que eu considero que é desamor, e eu falei, não, mas se eu quero amor, é meio contraditório eu pegar e também agir da forma como ela tá agindo comigo, né? E aí que tudo caiu, assim, tudo encaixou e eu cheguei a essa conclusão de você sempre se perguntar o que você quer para o mundo e para você e observar se você não está agindo na intolerância, né? E fazer uma ação consciente. Essa é a minha sugestão. Realmente, porque muitas vezes a gente se vê fazendo algo que a gente critica, né? E esse é um maravilhoso momento, para que a gente percebe. Mas acho que quando a gente faz algo, a gente tem aquela vontade de fazer, a gente tem aquilo para fazer, né? A gente também não pode ficar assim tentando perceber é bom, mas também a gente não pode dizer que não. Né? A gente tem que, de alguma forma, talvez, mostrar para outra pessoa da forma mais, né, alinhada com os nossos princípios possíveis. Acho que na hora, talvez, a gente precise respirar fundo umas 10 vezes, né? Às vezes. Ou até mesmo sair e deixar o assunto de lado por alguns dias, por alguns momentos. Mas eu acredito que depois que a gente se deu conta, é o maior passo, né? É o maior passo. Acho que na segunda vez já se dá conta de novo e tende a olhar de uma nova forma para aquela situação. Com certeza. O que me chamou a atenção bem foi isso, assim, que
que eu vejo que muitas pessoas falam de amor, e principalmente a gente que está tentando evoluir pelo amor, que está aqui, que assiste seu canal. Só que muitas vezes nós agimos ao contrário. Assim, bem, foi isso, assim, então, nós reagimos. É isso que me chama atenção, é observar se você, assim, ficar mais consciente e fazer as suas escolhas de acordo com o que você quer para o mundo. Exatamente. Tem que ser. Muito bem, Monize. Hoje é a conferência da Monize. Eu acho que a gente está passando também por uma fase de conversão de valores, tá? Até certa época a gente veio com valores que não são tão adequados para o nosso tempo hoje. Eu, por exemplo, sou muito mais velha que vocês, estou com 63 anos, tive uma criação ainda intermediária, sabe? Mas eu lembro dos meus avós com muitos preconceitos, e a minha geração começou a querer mudar a coisa. E hoje vocês já têm uma visão muito mais ampla, muito mais aberta. Então é por aí, Monize, que a coisa tem que mudar mesmo. Concordo plenamente com você. Verdade. Hoje as coisas estão bastante distorcidas, né? Bastante... Na minha opinião, foi muito comercializada as coisas na sociedade, né? Ficou muito superficial todas as coisas, sem valor. Oi. Eu diria até banalizadas. Banalizadas, né? Sabe, eu diria até banalizadas. Porque os valores, os conceitos, né, valores morais, isso aí foi tudo jogado ao lixo. E a gente teve uma luta danada para criar nossos filhos e para estarmos criando os nossos netos. Porque os conceitos são outros. É legal porque a galera esquece da lei do feedback, né? Igual a Monize falou, o que você quer para o mundo. O que você quer, o que você planta, você vai colher. Então, se você critica, você vai ser criticado. Se você... Então, depende de você sair do loop que você ou entrou ou criou. E a pessoa nem percebe, eu vejo que é inconsciente. Ela acredita assim, quando ela está pedindo mais amor, mas está agredindo o outro, ela não percebe. Aí foi um que eu tive. Eu falei assim, não, eu busco isso, eu tenho que agir dessa forma. É lógico que você tem que se respeitar, mas respeitar não é só o outro, né? Você se respeita também, é uma via de mão dupla. Mas se estar consciente dessas ações, né? É importante, assim, fazer a diferença. Não adianta ficar pedindo se eu faço o oposto. Porque as pessoas esquecem um pouco, confundem um pouco entre criticar e analisar. Porque a análise você faz para si, né? A crítica você já está expondo. Você é um ato sem pensar, né? Há críticas construtivas, mas geralmente críticas são pejorativas. Geralmente sentido... críticas passam agressões, né? O povo ele tá com arco e flecha na mão hoje em dia, né? Qualquer coisinha é altamente criticado, né? Então é muito complicado, ainda mais para quem se expõe, né? Para quem posta vídeos, ainda mais, né? Posta vídeos com frequência, a gente está sempre recebendo os mais diversos tipos de crítica, né? Claro que, graças a Deus, temos pessoas como nós, assim, que sabem do que a gente fala, apoiam, com certeza, mas tem muita gente que não. E esses dias eu acordei, depois eu fui ver, logo de manhã eu vi que fizeram uma postagem, uma das pessoas que eu sigo no Twitter, até nem uso o Twitter, mas eu vi, por algum motivo eu vi aquela postagem, e é uma pessoa até bastante conhecida, e depois eu fui ler os comentários daquela postagem, era só reclamando do que ela falou, reclamando, né? Umas falando mal dela, outras dizendo, por que não faz não sei o que, e por que não sei o que, e por que não sei o que, por que não faz assim, eu acho que é não sei o que, e agredia e falava, sabe, eu pensando assim, puxa vida, cadê o carinho com a pessoa, né? Eu tenho certeza que aquela pessoa, ela seria a mesma coisa que nós, fazendo uma postagem, falando alguma coisa, né? Ninguém é dono da verdade para não poder fazer melhor, para todo mundo pode fazer melhor, né? Mas
Cadê a parte que as pessoas veem o lado positivo, contribuem com a pessoa, veem as pessoas com amor, né? Que aquilo lá é uma opinião, o modo da pessoa ver, uma opinião dela, mas as pessoas estão realmente atacando muito. Mas faz parte dessa, acredito eu, dessa indignação geral que tem por aí, né? Ainda mais, era momentos antes da eleição, onde qualquer coisa naquele campo explodia como uma bomba, né? Então, as pessoas têm que se acalmar, gente, tem que se acalmar. Se quer viver num mundo de paz, tem que ser a paz, né? A gente tem que ser a paz. O Álvaro diz que o problema das pessoas é que a verdade delas são absolutas. E é verdade, né? Sempre que a gente tem uma verdade absoluta, a gente vai querer guerrear para manter aquela verdade. Uma das coisas que as pessoas não gostam, que é uma coisa que o ego faz, é tentar mostrar que a gente sempre está certo. O ego, a principal coisa que ele faz é sempre tentar defender a nossa ideia e o que nós pensamos. Se nos mostram que a gente está errado, a gente ainda vai dizer assim, mas eu acho que daria, mas eu acho que de repente não sei o que. A gente não, internamente a gente pode até entender que estava errado, mas a gente vai dizer que não, mas eu acho ainda que isso foi por culpa de não sei quem, foi por culpa de não sei o que. Mas sempre vai tender a defender a verdade, que a gente está certo, né? É bem o que o Álvaro disse, né? A Tamires Santos, Tamires, muito boa noite. Ela diz assim, não há mais tolerância para nada, né? Realmente, a nossa sociedade já está bastante intolerante, não só à lactose, então, Cris. Se fosse a lactose, só tava bom. Tava bom, né? Porque sabia que o ser humano é o único que toma leite de terceiros? Que é de outra espécie. E quando adulto também. E quando adulto, é verdade, porque os outros animais só bebem leite da própria espécie, né? E ainda por cima quando são bebês. Mas isso estar no amor é muito difícil, né? Até mesmo para quem está buscando, igual a Monize falou, estar e manter, né? Manter esse sentimento no amor, realmente no seu dia a dia, é muito difícil. Ontem o Pablo estava comentando, mas ontem eu passei por uma coisa assim muito, muito estranha no sentido O Cristo me falou por cima, nem me contou direito. Eu quero saber o que foi. Pois é, eu só comentei com o Pablo, mas ontem à noite eu fui ao quintal da minha casa, como sempre eu faço, assim, à noite. Mas, de alguma forma, eu senti uma coisa muito estranha, sabe? Eu senti uma coisa que não era minha, um medo muito forte, assim. E aí eu já saquei tudo, já vi que não era eu. E aí, de repente, eu vi um homem de pele escura e tal, de olhos bem claros. Ele veio para cima de mim, assim, bem com os olhos arregalados, assim como se ele quisesse me assustar, sabe? E foi interessante porque o meu corpo estava reagindo, estava captando aquele sentimento dele, mas eu estava tranquilo, então eu pude conversar com ele no sentido de encaminhar ele para a luz, né? Essas coisas acontecem assim, do nada, né? Eu acho que nunca... Eu já senti esse tipo de coisas, mas ver eu nunca vi, assim, então foi muito estranho e eu tive que parar, né, naquele momento e emanar ali, encaminhar ele para a luz. Aí eu logo percebi que já alguns mentores já chegaram, mas é muito interessante como isso acontece, né? Mas é o que eu te falei, a gente tem que manter, né? Engraçado que o meu corpo estava reagindo de um jeito e eu estava totalmente consciente ali, então não desesperei, né, de acolher, e eu vi que era mais um irmão perturbado, então, vivendo no loop que ele criou, né? Interessante o modo como tu falou, né? Vivendo no looping que ele criou. Então, porque é o que eu falei, né? Igual eu citei o exemplo, depende do loop que você cria, né? Porque às vezes você cria esse loop e você não sai dele, e quando você morre, você continua nele. Me lembrou uma pergunta. Pode falar. Não, continue, Cris. Não, eu vi que era um ser bem antigo, assim, no sentido, ele tá aqui há muito tempo, então ele deve estar dando muito, vamos dizer, trabalho entre aspas, né? Porque nunca é um trabalho, mas logo eu tive que mentalizar para os nossos amigos encaminharem ele
A única coisa que eu pude falar é que a única coisa que ele ia conseguir comigo era a luz, né? E a única coisa que foi intuído a mim falar para ele ali, né? Aí eu falar ali para ele naquela hora foi isso, né? Encaminhar para a luz, que era o único lugar que ele poderia ir diferente do loop que ele tinha criado ali para ele. Sim, era o caminho de saída de qualquer loop, né? Mas a não ser que seja o loop da luz. Tu me lembrou falando desse loop que as pessoas se colocam, né? Numa resposta que eu gravei do Prava Responde, que a pessoa perguntava se a pessoa que acredita, por exemplo, em mundos de fantasia, né, ou animes, mundos desta forma, se ela, por exemplo, ao ir para o extrafísico, encontraria esses locais, essas coisas lá, né? E me lembrou bastante deste loop, porque com certeza encontra. Porque não há o que não há no extrafísico, todas as coisas tem lá. E a pessoa com certeza encontra, porque onde existe duas ou mais mentes comungando da mesma coisa, né? Existe todo esse universo. Então, todas essas coisas são reais e existem, né? Existem coisas... Na verdade, a nossa realidade aqui é tão fantasia quanto nós consideramos aquilo uma fantasia, né? Então, existe tudo que a mente nossa consegue imaginar, né? Todo o universo que a nossa mente consegue gerar, a gente encontra mais pessoas que comungam ou próximo desta vibração, ou até mesmo de uma forma muito similar. Então existe sim, inclusive também existem espécies muito avançadas no universo, muito mais que nós, que se aparentariam como desenhos animados, assim, seres muito esbeltos, muito bonitos, com uma característica muito marcada, assim, sabe? Porque para eles se apresentar é da forma como eles preferem, né? Porque eles já estão fora, eles não precisam se apresentar como nós, como um corpo de carne. Eles não estão presos a esse tipo de perspectiva da vida, esse tipo de interface com a realidade, né? Então eles imaginam e criam porque já têm o domínio da mente, do campo mental. E nós temos perguntas. Perguntas do... Tu queria falar alguma coisa, Cris, antes da pergunta? Não, pode perguntar. Certo, o Álvaro pergunta lá no YouTube, lá nos membros, eu dou boa noite aos membros que estão chegando agora. O Álvaro diz assim: Pava, qual a sua opinião sobre as lembranças de outras vidas passadas que temos em projeção, que causam um efeito de forte saudade de certas pessoas e lugares que nos tira o sentido da vida? O lado bom disso, né, Álvaro, é que dura pouco. Alguém está com ressonância no microfone. Pronto. O meu aqui, desculpa. Agora melhorou. Certo. Eu começava dizendo pro Álvaro, ainda bem que dura pouco essas sensações, né? Que a gente reencontra momentos da vida passada, ou pessoas e seres, e no primeiro momento, assim, quando a gente acorda, aquilo vem forte, vem bastante, né? Pode causar realmente muitas sensações, né? Pode causar lembranças, nostalgias, ou até mesmo outras coisas. E logo depois vai diminuindo. Daqui 3 dias a gente não sente praticamente mais. Às vezes pode levar uma semana, mas isso passa. Mas como ele disse, mas ele diz assim, né? Que causa um efeito forte de saudade de certas pessoas e lugares. Porque o nosso histórico no universo ele é muito grande, né? A gente fez muita coisa por aí. Até me lembra o Ami que ele diz, né? Que ele morreu e foi morto em outras épocas, né, qual ele vivia em sociedades mais bárbaras, que ainda não se... mais atrasadas que a nossa, né? Então a gente já fez tanta coisa, viveu com tanta gente, inclusive em lugares mais avançados do que aqui. Então a gente tem muitas recordações, muitas coisas muito boas dentro de nós, que se está esquecido agora é por algum motivo, né? E que é pra gente viver essa experiência agora, porque é as coisas que a gente tem que aprender aqui. Mas não, Álvaro, no questão de... que tira o nosso sentido da vida aqui e agora. Porque a nossa vida aqui agora faz todo sentido para nós, senão a gente não estaria vivendo ela aqui. A gente vai aprender algo muito grande, muito valioso com os ensinamentos colhidos aqui. E por isso que a gente vem para a matéria, porque esse aprendizado que a gente tem aqui é muito importante e a gente só consegue em lugares assim, onde a gente precisa... Bom, várias coisas, né? Desde o esquecer, pessoas que... Lá tu se lembrou de algumas que gosta, mas... pode ter algumas que a gente não gosta,
que é um momento único para reatar laços. Então, muitos são os motivos dessa nossa vida que tem um sentido, sim. Eu sei que nos dá uma saudade, é ruim, né? Mas a gente não tem muito o que fazer nesse sentido, porque a gente tem mesmo essa bagagem. Ainda bem que, por alguns momentos, a gente esquece um pouco. Não sei se ainda bem, né? Vocês gostariam de lembrar de tudo? Eu, às vezes, gostaria. Tem que tomar muito cuidado com essas lembranças, assim, porque... Tem que tomar. Geralmente, quando elas vêm, são para beneficiar, né? E elas chegam no momento que você está apto a aguentar, né? Então, se aconteceu é porque você precisava de ver alguma coisa. Mas é melhor tomar cuidado, assim. Não é fácil. É verdade, tanto que eu não recomendo muito a regressão a vidas passadas, né? Eu recomendo se for com um profissional muito bem qualificado, né? Ao qual pode até, inclusive, estar em contato com o nosso orientador espiritual, para ver se em algum momento seria benefício, porque tem um propósito para esquecer, né? Se não, a gente lembrava. Pava, eu tive 2 regressões espontâneas que eu não desejo para ninguém. Que praga que eu fui em outras vidas, pelo amor de Deus. Tem esse problema da gente lembrar essas coisas. Tanto que depois disso eu falo, meu Jesus, tudo que eu estou passando aqui tá bom demais. Sabe? Eu só agradeço porque era para eu passar coisa pior, sabe? Envolvia traição, assassinato, coisas assim absurdas que nessa vida eu não consigo conceber, entende? E há coisas que há muito pouco tempo atrás eram comuns. Há pouco tempo atrás. Muito pouco. E foi assim, dentro de um centro espírita, nós estávamos numa reunião de aprendizado, né? A gente estava fazendo um estudo e no fim da reunião nós fomos fazer uma oração e nessa oração veio essa regressão, sabe? Mas foi muito desconfortável para mim, sabe? Muito. E depois foi uma vez em casa também, eu quase dormindo, naquele período ali de quase dormir, veio outra regressão também. Aí eu vou te falar, hein? Eu não quero mais, não. Se Deus puder me livrar disso aí, me livra, me deixa na ignorância, no esquecimento. Eu vou tentando regenerar aqui o que eu puder e pronto. O bom, né? O bom é que a gente não... que todas as memórias são assim, um tanto que ilusões, né? As memórias são ilusões. O que a gente fez causa as transformações necessárias em nós e a gente vai ficar sabendo de tudo só no momento que a gente estiver pronto, né? Que isso não for nos prejudicar. Então até lá tenho certeza que tu já vai se sentir meritória de mais coisas. Né? Então, que com certeza tu tem muitos méritos também. A gente pode ter visto coisas ruins, mas é a mesma coisa que às vezes, né, as pessoas que criticam, às vezes vem só o que é ruim. Tinha tanta coisa bela e maravilhosa, né, mas às vezes a gente que nos autocritica, porque a gente quer que, né, seja perfeito, só vê às vezes as coisas ruins. Então, com certeza tem muita coisa boa também. O Álvaro disse que depende muito do que a gente vai lembrar, né? Porque tem coisas, segundo ele, que acredito que diz que tira o sentido da vida, né? Porque realmente... E tem mais aqui... Opa, certo. O meu tio, esse meu tio que é espírita, já é bem mais velho, ele fala que a gente realmente não deve querer esse tipo de coisa, justamente por causa da nossa mente. Porque essas lembranças elas podem vir fragmentadas e fora da hora, às vezes. E isso pode causar esse desconforto que ele está sentindo. Ele me relatou uma vez que uma pessoa próxima a ele foi fazer isso, mesmo ele não querendo fazer igual aconteceu com a Miriam espontaneamente, porque às vezes você, né, tudo que você pensa, tudo que você quer, né, o universo fala, seja feita a sua vontade. Então, pense com calma em querer esse tipo de coisa e buscar esse tipo de coisa, porque pode piorar a situação e em vez de você ter respostas, você vai ter mais perguntas. Exatamente. E eu até tenho um caso que eu me lembro
que a pessoa, olha só o que a pessoa fez. Ela fez regressão pela internet, fez regressão com alguma pessoa pela internet, né? Então imagina, se a internet cai, a pessoa fica presa naquela era, né? Quantos anos você tem? 2, né? E a pessoa ela foi lá, ela foi procurar a Valéria para resolver, porque ela tinha ficado muito mal depois que fez aquela regressão. Vai saber quem era que estava do outro lado, né? Se era um profissional qualificado. Eu creio eu que não, porque não faria pela internet, algo assim. Então, ele foi lá ver com a Valéria e ela tinha ficado presa, não sei em qual idade, que a Valéria tinha que fez uma terapia com ela, que eu me lembro que ela batia a palma assim, ó, na frente da pessoa e perguntava, qual é a tua idade? Qual é a tua idade? E a pessoa falava alguma coisa assim louca, sabe? A pessoa estava hipnotizada mesmo. A pessoa falava uma idade, sabe? Falava 7, cada vez falava uma idade, ela assim, acorda, presta atenção. Ela teve que tirar a pessoa do transe dias depois. É uma coisa que é perigosa mesmo. Tem que ser com um profissional muito bem qualificado e ainda com aqueles asterisquinhos em cima, né? Sim. Até mesmo eu já tive alguns relances assim uns flashes assim, mas porque eu já estava preparado. E cara, não é confortável, mesmo você tendo uma né, igual a gente está falando aqui, mesmo você mantendo a calma, mantendo todo o amor dentro de você, é difícil. A reação do corpo é imediata, né? Você passa mal. Verdade. O estômago embrulha, você fica nauseado. A minha sorte é assim, que eu venho de uma família espírita, né? Sempre frequentei centros e tudo. Atualmente é que eu abandonei mesmo. Mas, então eu tinha um certo conhecimento da coisa e eu não me apavorei com aquilo. Aquilo me serviu assim de impulso para que eu procure melhorar cada vez mais nessa encarnação, nem que seja um passinho pequenininho, mas crescer um pouquinho, sabe? Ao ver o que eu fui, eu falo, oh, meu Deus, eu tenho que crescer um pouquinho nessa, né? Então, acho que para mim foi um efeito, assim, terapêutico. Mas que foi apavorante, foi. Miriam, tu já está aprovada na Terra Regenerativa. Não se preocupe. Nada, meu filho, tô longe disso. Tá assim, tá aprovada. Assim. Ai. A gente tenta. O Álvaro pergunta se eu já tive alguma lembrança de alguma experiência passada. Gente, eu já tive algumas, assim. Nunca nenhuma foi aqui na Terra. Foi em locais parecidos. E eu sei que eu já tive vida em Marte, eu já morei lá em Marte. E eu também sei que eu desenhava naves espaciais. Inclusive, eu vou ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar agora. Eu até ia mostrar os desenhos que eu fazia quando eu era pequeno. Eu desenhava era nave. Desenhava 500 tipos de modelo de nave. E daí fez essa conexão, né? Fez todo sentido. Então, a gente tem que olhar, às vezes, também quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, o que a gente gosta. Até mesmo hoje, o que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente gosta, que não gosta, tem muita relação com o que a gente já vinha fazendo, né? Verdade. O Renatinho desenha naves também. Mas com certeza, o Renatinho é um ser intergaláctico. Circuitos. Esse é. Anos, ele tem 4 circuitos eu também desenhava. Não, eu tenho certeza que o Renatinho tem um bom histórico sideral. Eu guardo os desenhos dele porque eu acho que ele pode querer usar depois quando ele for mais velho, né? Legal. Estudar essa área, né? Já que você já desenhou isso aí, pode ser que quando adulto ele torne realidade, né? Essas coisas de tecnologia que ele desenha. Possivelmente. Coisas com números, assim, os circuitos que não dá para entender, sabe? São bem enigmáticos. Que legal. O Almir Rafael de Arruda se juntou conosco também lá no YouTube, no membro do canal. E ele deu boa noite e disse que adora o Cris.
Ó, hello, tô aqui, mano. Tamo Que junto. legal. Almir, não sei se tu estava aqui quando o Cris contou o caos dele, lá no jardim. Diz pra nós se tu estava aqui já quando ele contou o caso, senão ele conta pra nós de novo. Porque foi um caso curioso, né, Cris? Como que era a Foi no feição quintal. Como é que era a feição, assim? Foi interessante que, no primeiro momento, ele se fez como se quisesse me assustar. Então, ele se formou. E ele não tinha aquela... Depois, ele viu que não funcionou e a afeição caiu. E ele se tornou um ser normal, um ser negro mesmo. E no primeiro momento ele veio para cima de mim com aquele olho arregalado e tal, os olhos verdes, ele se colocou como um olho verde e uma cara bem assustadora assim, e depois ele desfigurou, sabe? Ele ficou normal, ele viu que não estava funcionando. Mas era mais uma coisa para se proteger, né? Igual a gente estava falando, dependendo do loop que ele criou, né? Eu não pude ter acesso, porque isso durou mais ou menos 1 minuto, sabe? Foi o tempo que ele permaneceu ali e viu que não estava dando certo, e aí eu comecei a falar, eu nem sei como que eu comecei a falar de repente. E aí eu fui falando para ele que a única coisa que ele conseguiria, porque ele estava me enxergando ali, porque era o único caminho que ele poderia ir para a luz, né? No sentido de se despertar, dele sair daquele loop que ele tinha criado. E foi bem interessante, assim, foi a primeira vez que eu vi, assim, porque antes eu só sentia. Essa vez eu vi mesmo. Foi uma sensação muito louca. Engraçado, né? Você nunca sabe aonde vai encontrar, né? O Hélio teve um caso desse também, né? Ele foi eu acho que o Hélio contou um lance desse, que foi beber água na cozinha à noite uma vez, né? Eu não lembro muito da história do Hélio. Ah, foi sim, ele contou mesmo, que daí ele encontrou lá na sala. Fizemos um vídeo com um relato, né? Sim. É interessante. É interessante você estar falando, porque eu com 11 anos eu também vi uma coisa assim que se apresentou assustadora, assim, foi muito do nada, assim, também. E eu senti que estava tentando se aparentar assustadora. É que eu não tinha um conhecimento, eu fiquei muito tranquila, passei do lado e continuei seguindo para o que eu estava fazendo. Mas você está falando agora sobre a questão de ser assustador, é muito interessante, que foi isso mesmo que aconteceu comigo. Eu senti que estava tentando me assustar, aí eu fiquei normal e, tipo, perdeu a graça, assim, um pouco. Só que aí eu peguei Perdeu a graça. Eu segui. Porque eles já têm uma habilidade de manipular esse tipo de dimensão, assim, esse universo mental. Então, mas não, é uma defesa. E muitas pessoas podem ver um ser desse fazendo isso, e se a pessoa não tiver um conhecimento, assim, ela vai até comprar a ideia, né? Ela vai gerar mais problema, então ela vai tentar agredir com ele, então, tipo, vem que o meu corpo tá fechado, esse cara. Então tem muita gente assim, infelizmente, que são médios, que conseguem enxergar, mas reagem desse jeito, em vez de transmutar, né? A ideia é essa. É verdade. Um ditado, gente, que quanto mais reza, mais a assombração aparece. Olha, mas essa é a ideia. Não, mas essa é a ideia, você tem que estar preparado. Gente, eu nunca acreditei na minha mediunidade. Mas de vez em quando eu me deparo com alguma coisa assim, sabe? E foi muito interessante quando meu pai, dias antes do meu pai desencarnar, eu estava com ele na Santa Casa, e eu já nem me trocava mais, assim, tomava meu banho, colocava uma roupa normal e recostava na cama, que eu sabia, assim, eu tinha plena consciência que o desencarne dele seria por aqueles dias, sabe? Então, eu adormeci recostada na cama lá do acompanhante. Quando foi certa hora da madrugada, eu acordei, tinha um rapaz, assim, branco, do lado da minha cama, assim, foi muito nítida a visão, que ele estava com os braços estendidos, assim, na altura do meu joelho, e parecia me pacificando, alguma coisa assim.
E foi tão nítido que eu vi os pelos, assim, sobre o braço dele, as mãos, né? E aí eu abri o olho, assim, não vi mais, né? Aí eu ainda pensei, gente, se é alguém medroso, ia ser a hora de eu sair por esse corredor desesperada, gritando. Mas nesses momentos, geralmente também, nosso campo às vezes é preparado para a situação que a gente vai passar, né? Graças a Deus, as visões que eu tive nunca foram assim, terríveis, nada assustador, não. Eu sempre tive visões, mas nunca desenvolvi mediunidade, nunca procurei, assim, ativar esse lado, né? O Jordelei diz que mediunidade não se desenvolve. Não? Ele diz que não se desenvolve, que a gente tem aquele ponto que vai fazer tal coisa, se a gente estiver pronto para usá-lo, a gente vai conseguir, se a gente não estiver pronto, a gente não vai conseguir, mas não abre mais ou fecha, né? Até mediunidade, como a gente sabe, todos têm, né? Alguns têm potencial para algumas coisas mais, outros para outros, mas ele diz que ninguém desenvolve a mediunidade, que a mediunidade está lá e ponto final. Se a pessoa não souber lidar, ela vai sofrer. Se ela souber lidar, ela pode chegar a coisas bonitas com aquilo, como, por exemplo, no caso dele, acredito que ele conseguiu, que foi, inclusive, dar a passividade para os mentores. Acho que o mais difícil é você fazer tomar essa coragem de falar, beleza, vou daqui para frente, vou parar de ignorar o que eu sinto e é aí que tá o realmente. Verdade. Deixa eu assumir, né, Cris? Assumir a sua real condição, né? Porque quando você começa a estudar, fazer autoconhecimento, aí você se enxerga do jeito que você é realmente. E aí você fala, não posso ignorar, né? E aí você tem que pôr na balança, né? Porque uma das coisas que eu falo é que o autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Às vezes. Mas mesmo assim é como a Monize falou no começo do vídeo. Às vezes, quando tá trabalhando, quando tá na rua, falando com alguém, a gente não tem uma blindagem 100% do tempo, 24 horas, uma blindagem de autoconsciência, de autoproteção. A gente carrega a nossa bagagem mental, que vem o emocional junto, e a gente reage àquilo. Às vezes não dá tempo de... Você é aquilo que você é, está tudo certo, está tudo bem. Mas nem sempre a gente reage e depois reflete e fica feliz com as nossas reações. Se a gente não dá tempo da gente se policiar, né, Patrícia? Respirasse antes, né, para pensar como eu vou reagir a isso. Foi isso que a Monize pensou, assim, no sentido que a gente é o famoso orar e vigiar, né? A gente tem que sempre manter a presença. O importante de você manter a presença é você pensar 3 vezes antes de você abrir a boca, vamos dizer assim, né? É você pensar antes de falar, você manter ali o foco, que é o verdadeiro orar e vigiar. Esse aqui é a grande chave, assim, de manter a presença. Eu acho, Cris, eu acho que você tem que pensar antes de pensar. Que muitas vezes você já pensa besteira, sabe? Eu acredito que é... Pode falar. Oi, pode falar. Fala. Não, é que eu tô falando. Fala. É que muitas vezes já tem pensamento que é um pontapé, né? Aí depois você fala, putz, eu não devia ter pensado isso, meu Deus do céu. Aí você se arrepende. Né? Então é pensar antes de pensar. Mas quem pensa que pensa é ótimo, é o vigiar. Né? Eu acredito que é mais o sentir mesmo, sabe? Não é nem o pensar, mas o sentir. Porque quantas vezes tanto você percebe que é você que está sentindo aquilo, e aí você consegue escolher o que você quer, quanto também você percebe que aquilo não é seu. Né? Então aí o sentir é importante. Hoje em dia, uma coisa muito importante de hoje em dia é a gente ver que quando a gente aponta para algo, né, tem 3 dedos apontando para nós e um para baixo. Então, olha como o universo é perfeito, né? Sempre que a gente aponta para alguém, tem 3 apontando para nós e um para baixo. É verdade. Então, né, temos que aprender, inclusive, com a perfeição da natureza. E o Álvaro disse
que dependendo do meio, né, somos levados a reagir de forma diferente do que gostaríamos. Realmente, mas então é por isso que estamos neste meio, para ver até onde o nosso bambu entorta antes de quebrar. É isso aí. Para deixar o nosso bambu mais flexível. O que a Monize falou, esse sentir, na verdade, é o coração, né? A gente tem que usar, ele é o nosso melhor cérebro. Então a gente tem que usar ele primeiro, para depois usar esse aqui de cima. Né? É verdade. Esse é o grande macete. Tem que estar a serviço do coração a nossa mente. A nossa mente tem que estar a serviço do coração. E como diz aqui também a Camila, ela diz assim, observar o pensamento e sentir. Né? Observar o pensamento e o sentir. Né? Isso aí. A Tamires disse, isso. Quem disse Não, aquilo o que eu ia somos dizer levados foi a é o Tamires. seguinte, quando você tenta agir com amor, né, com coração, eu estou falando isso em relação, não estou generalizando, mas como você é criticado quando você fala do amor. Quando você não fala do ódio, você é aplaudido. Ontem eu coloquei até uma chamadinha no meu Face, falando, gente, as eleições acabaram, venceu quem venceu, perdeu quem perdeu. Vamos postar aqui a paz, mensagens de paz, de amor, né? Porque se nós queremos paz, nós estamos buscando a paz tem que começar da gente. Foi o que a Monize falou. Sabe, não adianta eu ficar lá o dia inteiro querendo paz, querendo amor, querendo isso, querendo aquilo, se eu estou plantando ódio. Sim. Né? Tu viu, Monize? Foi a tua conferência mesmo, a gente estava certo. Não é? Eu coloquei isso no Face ontem, aí eu não preciso nem falar dos comentários, né? Alguns aplaudiram, outros... Eu falei, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Que coisa, né? Mas atingiu a quem precisava. Com certeza, com certeza. A política deveria ser bem-estar, deveria tratar do bem-estar, né? E a política sempre vai ser o reflexo do povo e da população, né? Exatamente. Então, tem que mudar. Tem que mudar cada um de nós, que é o máximo que a gente pode fazer, né? É mudar cada um. E às vezes dar alguns conselhos, algumas coisas que as pessoas não vão ouvir, mas uma que outra, quem sabe, pode me trazer um conceito novo que eu melhoro, eu levo algum para a pessoa, todo mundo tem muito a compartilhar. E Monize, falando também, agora nos nossos 4 minutos finais, falando sobre o que tu disse, que a gente tem muito diz que das diferenças, né? Tu iniciou falando das diferenças, e eu acredito que as diferenças é a menor coisa que tem um ser humano com o outro. Eu acho que nós temos muito mais similaridades do que diferenças. Eu acredito que todo mundo quer a paz, quer o bem, quer o amor, quer ser amado, quer viver em uma fraternidade, quer viver bem, quer o bem-estar, quer ter as coisas, quer ter o direito de ter as coisas, quer ter o direito de ser como é. Todo mundo quer, todos nós, a maior parte são as igualdades, né? O que mais existe são igualdades. As diferenças são extremamente pequenas, extremamente pequenas. Se a gente for ver, por exemplo, a partir do DNA de mim, um DNA de alguém na África, o DNA de alguém do Japão é 99,8% igual, né? Então, as nossas diferenças é porque cada um é único no universo. Até as pedras não existe nenhuma igual a outra, né? Então, todo mundo é único, né? Mas todos somos muito mais iguais do que diferente, porque nós somos uma coisa só no fundo, se expressando em diferentes fragmentos, em diferentes lampejos, né? Em diferentes cristalizações de luz, diferentes modos de se representar. Então todos têm diferenças, claro que tem, porque essa é a coisa mais comum do universo, as coisas serem diferentes, não existe nada igual no universo. E acho que essa parte de aceitação, de aceitar as diferenças, ela deveria ser o mais básico do básico, né? E também de perceber o quanto nós todos somos iguais. Eu acho que as pessoas têm que passar a perceber que elas têm muito mais coisas em comum do que diferenças.
E acho que isso vai auxiliar bastante a nossa sociedade. Vamos ver que as diferenças são muito poucas. Cor da pele. O que isso é de diferença? Né? É a cor. É azul, tem verde, tem vermelho. São cores? São cores. Ninguém discorda que são cores. Né? Agora, né, existe diferença no cabelo, diferença disso, diferença naquilo. Ainda mais para nós, a espiritualidade, sabemos que é o superficial. É a superfície, né? Então, as pessoas elas são muito mais do que elas são por dentro. Todo mundo sabe. Então, mas é fruto, porque a nossa sociedade ela está saindo de um estágio hostil e primitivo, está caminhando para a primeira vez ela está se dando conta de todas essas coisas. Então, no início gera uma polêmica, gera algo grande, gera algo assim. E depois vai se entendendo tudo aos poucos, e acho que nós estamos neste rumo de que tudo vai se encaixando e nós vamos perceber que somos todos muito mais iguais do que diferentes. Né? Inclusive, você me lembrou uma frase de uma prima minha, que tinha uma outra pessoa conversando com ela a respeito de uma terceira pessoa que era negra. Aí essa pessoa falou com ela, ele é negro. Ela respondeu para tal pessoa, não, ele está negro. Está negro nessa encarnação. Quem sabe se na próxima não será você que estará negra. Não. Se a pessoa reclamar muito dos negros, pode anotar que ele vai ter uma encarnação Zulu. Pode anotar. Com certeza. Se a pessoa discriminar, achar ruim, condenar pessoas chinesas, pode ter certeza que ele vai ser o cônsul da China. Uhum. Olha, pode ter certeza, porque ele vai precisar passar por aquela experiência para se harmonizar com aquilo, né? Porque aquilo ele vai ter que harmonizar de alguma forma. Então, hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, que sofrem racismo ou coisas do tipo hoje, é porque outra época foram causadoras disso, muitas delas, não digo que todas, né? Não existem regras no universo, todas existem exceções para tudo. Mas muitas das pessoas que hoje estão se sentindo bastante rejeitadas é porque em outras épocas rejeitaram e oprimiram. Então hoje estão experimentando, claro que não é todos, mas muita parcela. Então é a mágica do aprendizado da vida, né? Que ela vai, através de mudar de fantoches, fazer com que a gente aprenda muitas perspectivas e amadureça muito mais, né? Está aí, né? Outra vantagem das múltiplas encarnações, perdendo, né, Álvaro, a memória. Ai. A roda, né? A roda. O Álvaro disse que com certeza vai aprender na pele, né? Literalmente. Com certeza. Bom, a gente chegou nas 10h01. Está na hora de nos despedirmos. Eu agradeço a todos os membros. Não se esqueça que toda terça-feira, às 9h10, estaremos aqui para conversar, se não faltar luz. É a condição. Então, eu agradeço muito. Antes de despedir, eu queria te pedir um favor. Aliás, dois. Primeiro, você desenha uma nave, manda para mim e para o Cris, para a gente ir para a inauguração do Cali, tá? Que ótima ideia! Olha só, eu tenho um modelo de nave que é lindo. Você me dá uma carona, tá? Pode deixar. E a outra, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu te pergunto aqui pelos comentários mesmo, que é um assunto que não tem a ver, assim, com o debate hoje. Então, eu te pergunto depois pelos comentários, tá bom? Tá bom. E eu agradeço também a presença do Lucas, da Camila, do Álvaro, da Tamires, certo? Do Almir e de todos que estavam aqui, do Lucas, eu já disse, da Camila Otávia também. Então eu agradeço a todos os membros que participaram lá do YouTube, certo? É um prazer muito grande contar com a colaboração de vocês. O Álvaro diz que agradece a todos da conferência, deseja uma boa noite a todos, eu também. Uma ótima semana a cada um de vocês, muita paz e muita luz. Então, o Lucas diz que ele gosta bastante, tanto quanto eu, que ele revê amanhã, só que eu revejo hoje ainda a conferência inteirinha, porque eu começo a editar ela ainda hoje. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês, Cris, Letícia, Miriam, Monize, que hoje foi a tua conferência. Agradeço muito mesmo a companhia de todos vocês. A gente tem que se falar mais ao longo da semana também, aqui no chatzinho, certo? Agora já me localizei aqui nos estúdios, já posso me concentrar mais para todos os comentários em todas as áreas.
Então tá, gente, eu agradeço muito a presença de todos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!